Você quer aprender sobre período composto? Então assista este vídeo até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma introdução ao período composto. Ah, professora, mas mais uma coisa para eu ter que decorar? De jeito nenhum. Saber o período composto é muito importante, não é só para decorar, mas para você saber usar no seu dia a dia, principalmente na elaboração de textos, porque saber a coordenação e a subordinação de ideias vai ajudar a estruturar seu texto, a ter coesão textual. Ah, só um lembrete para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar lá no nosso site Português Digital e ganhar uns presentes, alguns e-books inteiramente grátis. Também há um link para você saber um pouco mais sobre o curso de português online Português para Sempre, para você aprender do zero ao avançado. Bem, vamos lá. Período simples é quando só tem uma oração e cada oração tem de ter um verbo. O período composto, ele tem mais de uma oração. Então, por isso que chama período composto. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, sobre frase, oração e período. Depois você vai lá assistir. Bem, no período composto, nós temos duas ou mais orações. E nós temos dois tipos de período composto. O período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Vamos ver as diferenças? Bom, a coordenação de ideias... nós temos pelo menos duas orações, né? E elas estão no mesmo nível, coordenadas, simultâneas. E qual é a diferença? A diferença é que no período composto por coordenação, as orações são sintaticamente independentes. Presta atenção porque são sintaticamente independentes. Então, cada uma tem seu sujeito, cada uma tem seu predicado. Uma não interfere sintaticamente na outra. Então, olha só, quando eu falo Maria brinca, mas João estuda, você está vendo duas orações aí, sintaticamente independentes. Maria brinca, tem um sujeito Maria, e brinca, que é o predicado. Uma conjunçãozinha que vai ligar as orações, o mas, a conjunção adversativa. E aí tem a outra oração, João estuda. Quem é que estuda? João, sujeito e o predicado, né? As conjunções não têm função sintática. Elas estão aí sendo usadas apenas para fazer uma conexão, uma ligação entre essas duas orações. Saber a coordenação de ideias é muito importante, principalmente para a argumentação. Quando você coloca essa frase que eu acabei de dizer, Maria brinca, mas João estuda, eu estou chamando a atenção para a informação mais importante que eu quero transmitir, que João estuda, enquanto a outra está brincando. Então, sempre é assim, as últimas informações são aquelas que vão chamar mais atenção na sua argumentação. Bem, as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e assindéticas. As assindéticas são aquelas que não têm conjunção, mas as sindéticas, elas iniciam sempre por uma conjunção coordenativa. E nós temos 5 tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas aditivas, as adversativas, as explicativas, as comparativas e as conclusivas. Cada uma dessas, é claro, que transmite uma dessas ideias, ou você está adicionando uma ideia, ou você está mostrando uma ideia que é contrária à outra que já foi dita, ou você está explicando a ideia que foi colocada na primeira oração, ou dando uma conclusão. Nós vamos ter vídeos aí na frente que eu vou falar sobre cada uma dessas orações, tá bom? Bem, e aí vem o período composto por subordinação. Esse prefixo sub já indica para você que eu tenho aqui uma oração, que já vai ser chamada de oração principal, e uma oração aqui embaixo, ó, subordinada, sub, abaixo. E qual é a diferença desse tipo de período composto
para aquele primeiro que eu falei, que é o período composto por coordenação? Bem, no período composto por subordinação, há uma dependência sintática entre a oração subordinada e a oração principal, que é aquela que no período composto por subordinação não tem conjunção. Você se lembra bem que é nome na língua portuguesa? Lembra? Substantivo, adjetivo e advérbio, não pode esquecer disso. E quais são os 3 tipos de orações subordinadas? Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. E elas, assim como o próprio nome indica, elas representam um nome na língua portuguesa. Vamos pegar a primeira oração, que é a oração subordinada substantiva. Por exemplo, eu quero que você aprenda português. A primeira coisa que você tem que fazer na vida é achar os verbos. Então, na primeira oração, eu tenho, que é eu quero, eu tenho um verbo, quero. Quando eu falo a segunda oração, que você aprenda português, eu tenho um outro verbo, que é aprenda. Os tipos de conjunção subordinativa que ligam as orações, a oração principal até a oração subordinada substantiva, chama-se conjunção integrante. E felizmente nós só temos 2 conjunções integrantes na língua portuguesa, que e se. Aquelas palavrinhas danadinhas que aparecem em tudo quanto é lugar. As orações subordinadas substantivas, elas podem iniciar então com as conjunções integrantes que e se, e é bom que você saiba a diferença. Por que eu posso iniciar com que ou se? O que indica uma certeza e o se indica uma dúvida. Quando eu falo eu quero que você aprenda português, é uma certeza. Agora, eu não sei se ele virá. Aí você já vê que eu tenho uma dúvida. E uma coisa muito importante nas orações subordinadas substantivas. A oração principal sempre está incompleta. E você está vendo, eu quero o quê? A oração que vem depois é que é a oração subordinada substantiva. Então, eu quero isso aqui, que você aprenda português. E como toda oração subordinada substantiva, nós vamos poder pegar essa oração e substituir até por um substantivo, formando um período simples. Então, eu quero sua aprendizagem em português. Por isso que é chamada de oração subordinada substantiva, porque ela pode ser substituída por um substantivo. Além disso, as orações subordinadas substantivas também podem iniciar com um advérbio interrogativo, mas a primeira oração também não tem sentido completo. Olha, eu não sei quando ele chegará. Eu não sei. Não sei o quê. Você está vendo que a primeira oração está incompleta. Quando ele chegará? Eu não sei isso. Funcionando como um objeto direto do verbo saber, que está lá na primeira oração. Ou seja, mostrando mais uma vez a dependência sintática da oração subordinada com a oração principal. E aí nós temos também as orações subordinadas adjetivas. Estas, elas já iniciam com pronome relativo. O que é um pronome relativo, professora? Aquele pronome que está sempre se referindo a um substantivo ou uma palavra de valor substantivo que está lá na oração principal. Então lembre, que, quem, quando, onde, o qual, os quais, a qual, as quais. E se referindo a um substantivo ou uma palavra de valor substantivo que está lá na oração principal. Então, quando eu falo assim, o menino que é educado chegou. Você está vendo que esse que é educado está se referindo ao menino que está lá na primeira oração. Eu posso substituir por um adjetivo. O menino educado chegou. E esse adjetivo ele vai funcionar como adjunto adnominal da palavra menino. Então, a oração subordinada adjetiva, ela funciona como adjunto adnominal de um termo que está lá na oração principal. E ela tem 2 classificações. Ou ela é adjetiva explicativa, quando ela generaliza, tá?
E aí, nesse caso, você vai ter que colocar entre vírgulas, porque quando você coloca entre vírgulas, está explicando, você pode tirar aquela frase. Posso também ter a oração subordinada restritiva, que não pode ser separada por nenhum sinal de pontuação. Quando eu falo o menino que é educado chegou, essa é uma oração adjetiva restritiva. Porque foi todo menino que chegou? Qualquer menino que chegou? Não, foi aquele que é educado. Por isso que não pode ter vírgula. Agora, quando eu falo Brasília, que é a capital do Brasil, foi planejada. Brasília, que é a capital do Brasil, só tem uma, então eu vou colocar entre vírgulas porque está explicando. E essa informação pode ser tirada do texto. Eu posso falar simplesmente Brasília foi planejada, tá? Então, as orações subordinadas, substantivas e adjetivas, nós acabamos de ver. O último tipo de oração subordinada é a oração subordinada adverbial. Essas aí são mais, né? São 9 tipos diferentes, mas não é para você ficar agoniado, não. Por quê? Porque a própria circunstância vai indicar qual é o tipo de conjunção. As adverbiais, claro, elas funcionam como um adjunto adverbial de um verbo que está lá na oração principal. Quando eu falo assim, o rapaz chegou quando entardecia. Você está vendo que estou dando o rapaz chegou quando entardecia. Você está vendo aí que eu estou dando um exemplo de 2 orações. O rapaz chegou, que é a oração principal, que nesse caso vai ter sentido completo. Quando entardecia, dando uma ideia de tempo. Aí tem uma conjunção subordinativa, que a gente chama aqui de adverbial temporal. E eu poderia trocar essa oração quando entardecia por um advérbio. O rapaz chegou entardecendo, né? E aí, por isso, a palavra entardecendo vai funcionar como um adjunto adverbial do verbo chegar, que está lá na oração principal, mostrando mais uma vez a dependência sintática entre a oração principal e as orações subordinadas adverbiais. Então é isso. Uma coisa, as orações adverbiais, como eu falei, elas são 9. 6 delas começam com C, para você guardar bem. Então, causais, consecutivas, que dão ideia de consequência, condicionais, conformativas, comparativas e concessivas. E as outras 3, finais, que dá ideia de finalidade, temporais, que dão ideia de tempo, e proporcionais, que dão ideia de proporção. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos ter outros vídeos e eu vou falar sobre cada uma dessas orações separadamente, tá? Deu para entender? Vamos resumir aqui então. Período composto, ou é por coordenação ou é por subordinação. Período composto por coordenação, as orações são independentes sintaticamente. Mas no período composto por subordinação, as orações são sintaticamente dependentes. Ou seja, uma oração subordinada, ela é um termo sintático de um termo que está lá na oração principal. E você tende a aprender período composto, porque é muito importante para a argumentação, é importante para trabalhar com a coesão textual e a coerência do texto. Se você não sabe usar isso, vai ter dificuldade para escrever. Mas fica tranquilo e conta comigo. Gostou do vídeo de hoje? Então não deixa de dar um like aqui para mim, fazer um comentário, compartilhar com seus amigos, acionar o sininho das notificações e não se esqueça de ir lá na descrição do vídeo e pegar o link para receber seus presentes e saber um pouco mais sobre o curso online Português para Sempre. Um beijo bem grande e até breve.